Se eu te dissesse que existe uma espécie de mapa que facilita a você navegar qualquer tipo de tecnologia ou linguagem que você esteja tentando aprender. Pois é, pois é. Eu apelido ela de pirâmide de abstração. Mas o que raios é uma pirâmide de abstração? Na realidade, o que é uma abstração? A abstração, ela significa coisas diferentes em contextos diferentes. Nesse caso aqui, eu estou querendo me referir ao fato de que uma tecnologia é utilizada para simplificar a implementação de outra tecnologia. Explico, explico. Se você tentou aprender JavaScript alguma vez na sua vida, você deve saber que o JavaScript ele roda em cima de um negócio chamado JavaScript Runtime Environment. E dentro desse JavaScript Runtime Environment, você tem algo chamado V8. E a V8 utiliza outras tecnologias, no caso, por exemplo, o C++. E aí vai descendo a camada de abstração, aí você começa a perceber, até chegar em algo útil, algo trabalhável, consiga de fato ser materializado, no caso, eletricidade. Então, existe um grande processo que acontece o JavaScript virar eletricidade no final das contas. E minha ideia aqui é te mostrar como esse mapa funciona e como ele pode te facilitar a vida para entender outras tecnologias. No final eu vou te passar um prompt para o ChatGPT que vai facilitar muito a tua vida quando você for aprender alguma tecnologia. Mas voltando ao processo, para o JavaScript virar eletricidade, existem centenas de processos que rodam abaixo ali que facilitam a utilização dessa linguagem de mais alto nível. Eu percebo que o não entendimento desse fato torna aprender qualquer tecnologia algo extremamente difícil. Até mesmo porque a natureza da área e a velocidade com que as coisas mudam, o fluxo rápido em que tudo atualiza, torna isso muito difícil. Então, por exemplo, você vai fazer um tutorial, certeza que já aconteceu com vocês, tenho certeza. Você vai fazer um tutorial, você instala tudo certinho, segue o passo a passo, mas no final, quando você vai rodar, alguma coisa quebra e você não sabe por quê. Geralmente é porque alguma coisa na pirâmide de abstração quebrou. Quebrou. E para identificar isso, sem saber desse fato, é extremamente difícil. Por quê? Por quê? Porque você está limitado a um único nível de abstração. Então, digamos que você só sabe mexer com JavaScript, mas não sabe que eles têm vários utilitários por baixo. No geral, você não vai achar bugs da V8 especificamente ou da SpiderMonkey no caso do Firefox. Mas entender que o JavaScript roda em cima de uma camada de complexidade facilita muito quando você tem que trabalhar com problemas de performance, por exemplo. Porque todas as tecnologias facilitam para você utilizar aquela sintaxe bonitinha e tranquila do JavaScript sem se preocupar muito. Só que essas implementações específicas exigem que você entenda mais ou menos o que está acontecendo por baixo ali para fazer um trabalho ali que não tenha riscos de performance ou segurança. Qual que é o problema? Um ponto aqui também que eu quero tocar é que tem muita gente que pergunta, devo fazer faculdade? Vale a pena aprender matemática? Com que linguagem que eu começo? E aí eu quero mostrar um fato curioso para vocês. Aqui eu tenho a grade, digamos assim, do curso de Ciência da Computação da Oxford. Isso vocês vão ver que a maior parte das grades segue essa lógica. A maior parte eu não diria, né? Mas as que eu vi aqui seguem essa lógica. Por quê? Porque essa lógica segue a pirâmide de abstração. Você vai ver que no início, por exemplo, no ano 1, eles vão ter muita matemática, análise de algoritmos, é coisa bem baixo nível mesmo. Ano 1, ano 2, você vai ver que eles vão aumentando aos poucos o nível da pirâmide, a camada da pirâmide. Até que no ano 4 eles vão começar a trabalhar com database, vão trabalhar com deep learning, umas coisas um pouco que utilizam outras tecnologias para serem rodadas em cima. Outro curso aqui também, esse aqui é no Brasil, você vai ver que é um curso de ciência da computação, você vai ver que eles utilizam circuitos matemáticos primeiro, um monte de matemática, para só depois chegar em coisas mais de alto nível, sistemas operacionais, para até chegar na engenharia de software, coisa de mais alto nível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que geralmente, no caso da faculdade, é utilizado um grande tempo em tecnologias que rodam em nível um pouco mais baixo. Por quê? Porque elas são a base de tudo. E você entendendo elas, fica muito mais fácil você avançar para os níveis que estão acima. Você subir a pirâmide de abstração para aprender algo um pouco mais de alto nível. Praticamente todo mundo hoje em dia roda em linguagens mais alto nível, tá? Tipo JavaScript, Python, etc.
Mas você entender o que está rodando por baixo vai facilitar muito a tua vida. Uma outra característica da pirâmide de abstração é que você consegue cortar ela e ter várias pirâmides dentro de pirâmides. Então, por exemplo, aqui a gente tem o JavaScript aqui. Se eu pegar o JavaScript e mover ele para a camada mais baixa de abstração, você vai começar a ter outras libs montadas em cima do JavaScript, como por exemplo React. Aí você percebe a mudança de contexto aqui, né? Aí aqui você vai ver que eu peguei e joguei o React em cima e o JavaScript embaixo. Por quê? Porque o React, no final das contas, ele tem que virar o JavaScript para ele conseguir passar por todo esse processo aqui. Então, basicamente, o que acontece é isso aqui, tá? Mais ou menos. Talvez facilite para você pensar aquela imagem clássica do iceberg. Tem um iceberg ali, uma coisa bonitinha ali que você vê em cima e você tem um mundo de coisa embaixo. É a mesma coisa que acontece. Qualquer aplicação JavaScript que você esteja rodando vai ter um mundo de tecnologias absurdo abaixo. Como eu disse, o fluxo e a velocidade com que as coisas se movem na área tornam tudo muito mais complicado de lidar. Mas entendendo isso aqui já começa a facilitar a tua vida. Uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, essa daqui. Essa imagem é bem famosa, na verdade. Basicamente, ele toda a estrutura atual e aí lá no final um cara aleatório no Nebraska mantendo alguma lib, uma biblioteca que segura toda a infraestrutura. E é exatamente isso, tá? E por isso que é tão difícil seguir tutorial, entender a documentação, fora todos os jargões que jogam no meio, né? É uma área bem complexa e saber navegar essas camadas vai te ajudar muito a vida. Aí aqui eu estou no chat GPT, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona aquele prompt, tá? Eu vou colar ele na descrição ali ou em algum comentário. Mas basicamente você coloca aqui, como poderíamos tecnicamente visualizar a arquitetura daí o nome da tecnologia. No caso, por exemplo, JavaScript. Eu substituo aqui com JavaScript, indique o número da camada de cada item e suas explicações, começando pela camada mais abstrata até a menos abstrata. Então, por exemplo, ele explica aqui daí certinho como que funciona o JavaScript. Então, facilita muito a tua vida. Você, quando você está estudando uma tecnologia, você consegue facilmente começar a navegar nessas camadas de abstração. Por exemplo, aqui, visualizar a arquitetura do Python. Aí ele explica como que funciona o Python. Aí, beleza. Não, mas eu quero entender como que funciona uma outra camada dentro dessa. Lembra que eu falei que existem camadas de abstração dentro de camadas de abstração? Aí, por exemplo, eu quero entender como é que funciona a camada 1 aqui do Python. A camada 1 do Python, que é a camada mais baixa, que é o do sistema operacional e do hardware. Aí ele vai explicar melhor como é que funciona isso. Ó, aí ele começa a explicar, até chegar, como você pode ver, ao hardware físico, né? E assim por diante. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês, pessoal. Camada de abstração. Nos próximos vídeos eu vou entrar mais a fundo em aspectos mais específicos, mas esse aqui foi uma introdução geral na qual eu queria apresentar para vocês esse conceito, né? Então,